Calma. Olá, boa Olá. noite. Boa noite. Não fica nervosa, eu cheguei. O pessoal já tava já ansioso aqui, Vou já ter que tava virar a falando que a câmera, live tá? tava mó da hora. Tá bom, eu não vou virar a minha. Ah, tu não pode Bom, gente, virar? ó, eu não consigo virar. Você vai Tá. ficar. Não, porque tá carregando o telefone, mas tudo bem. Vamos fazer assim. Bom, é sempre inesperado aí. Bom, falaram que tá tendo um certo delay. Bom, mas agora Delay? já tem bastante gente. Falaram que tá tendo um delay. Quem tá vendo pode falar pra gente se o som tá ok, se tá indo ok? Tá com delay acho que na conexão dele. Eu tô na conexão certa aqui. Então, bom, gente, esse é o Felipe, né? Vocês conhecem normalmente com um nariz maior que o meu, né? Um cabelo um tanto lisinho, e como um paulistano típico, né? Que confesso que a primeira vez que eu vi o Bossa na TV, eu, como paulistana, fiquei até um pouco ofendida, né? É, mas aí depois de um tempo. Fiquei um pouco ofendida pelo seguinte: vocês que são de Petrópolis, eu acho que nem. Vocês vieram a conhecer os sobrinhos do Ataíde, talvez quando eles fizeram a narração lá do Rock Go MTV. Mas aqui pra gente que era adolescente nos anos 90, tinha aqui os sobrinhos do Ataíde na Rádio 89, né, a Rádio Rock. E sempre foi assim uma sátira que eles faziam. Eles são paulistanos, acredito, ou pelo menos do ABC, Então, né? E eles faziam uma sátira. E para mim o máximo de sátira que havia com o nosso próprio sotaque era o Peterson Foca fazendo aquele sotaque meio, né? E aí, seus gemadas, um olho na prancha, outro nas minas, outro na onda. E aí, então aquilo era mais assim, o sotaque dos meus colegas de ensino médio, e eis que chega o Bossa. E era muito perfeito, porque quando o Cassete Planeta fazia, era um pouco forçado. O Bossa era real. E eu comecei a ficar incomodada com aquilo, mas aí eu pensei, mas eu conheço alguém assim. E todo mundo que via falava, não, mas ele me lembra alguém. Todo mundo lembra de alguém. hum, Ele é uma soma de paulistanos que você conheceu? ele é uma soma de paulistanos. Ele também é um. O nome vem antes da gente vir para São Paulo, esse nome Bossa. Mas ele, como pessoa, ele, além de ser uma soma de paulistanos, ele é um filho de vó. E filho de vó não precisa ser paulistano, né? Tem em todo lugar, né? Do Brasil e do mundo. Filho de vó, para quem não entende, é o cara mais criado dentro de casa, mais, vamos dizer assim, com hábitos mais. Não vou dizer um nerd, porque não é só isso. Mas é o cara que tem pouca malícia, né? E o Bossa é isso, ele tem pouca malícia por ter sido criado pela avó. O filho da avó Lourdes, É. que na verdade não passou malícia pra ele, né? E a avó era Apesar dela ter trambiqueira bastante mesmo. malícia, né? Apesar dela ter bastante malícia. O Então, empirismo dela não foi passado para o Bossa. não, ele é puro, né? É, Naquela pesquisa que. Assim, puro que tenta ser malandritos, né? Na cabeça dele, ele como tenta todos ser. nós, como todos nós, a gente se pega fazendo coisas de Bossa, vira e mexe quando a gente quer se enquadrar em alguma coisa, ou a gente quer ser reconhecido, está em busca de reconhecimento, a gente acaba sendo meio Bossa, porque é meio ridículo, né? Quando a gente quer forçar uma barra por um reconhecimento. E o Bossa faz isso meio por carência, por ele não ser meio excluído, né? E talvez o primeiro personagem aí que fala de bullying tão escrachadamente tenha sido o Bossa.
Sem usar o termo bullying. Sem usar o termo bullying, porque, aliás, é curioso, né? Porque os dois mais lembrados, né? Para quem está vendo agora, nós fizemos uma pesquisa com mais de 2.800 respostas sobre os personagens mais lembrados de Hermes e Renato. Mas por que Então, saiu Bossa em primeiro lugar, Joselito em segundo. E é interessante, porque é quem sofre bullying e quem pratica, né? Se bem que o Joselito, ele é sem noção, ele não é agressivo de perseguição, né? Ele não persegue ninguém. Ele é ele é idiota. Ele não tem noção de que ele está praticando um bullying, que ele está massacrando, e nem tem essa conotação, né, dele massacrar uma pessoa só. Ele, na verdade, ele zoa todos que estiverem suscetíveis a serem zoados, né? E esse é o Joselito. Pois é, né? E a gente vê assim até uma mudança de público, né? Nós observamos assim, tudo bem que assim, o Bossa continua aparecendo muito, né? O Joselito é um pouco menos, talvez houve uma mudança aí na percepção de humor, né? Talvez o humor do Joselito fosse um pouco agressivo. Eu achava agressivo até quando eu via no começo. E hoje em dia talvez não seja bem aceito o cara dar um chute num cachorro, por mais que você veja que é um boneco lá mal feito, eu estou irritado com o garçom, eu vou cortar o braço dele fora. Talvez hoje em dia não seja, não vou dizer apropriado, porque é nítido ali, né? Aliás, vocês faziam ali exageradamente tosco ali, né? De uma maneira de, olha, né? Ninguém se machucou, mas a vítima ainda está na moda, né? Porque o Bossa é o solitário, né? E todos nós somos um pouco, né? Então, quando eu entendo que a gente conhece, né, um Bossa, a vítima nunca todos nós somos. A vítima nunca deixa de ser pertinente. Ela diz muito sobre todos nós, né? A vítima, como eu te falei, a gente sempre vai ser Bossa em algum momento da vida. Se não foi, vai ser, mas com certeza você já foi. E que bom que você porque também ficar buscando ser o protagonista na sua vida o tempo inteiro pode ser um pouco frustrante. A verdade é que o Bossa, eu sou professora, né? Eu tenho muitos alunos todo ano, então assim, eu tenho pelo menos 200 alunos, e ele é muito perfeito para uma coisa que eu observo em sala de aula. Então, o que acontece? Aquele aluno que é o mais bonzinho, o mais tímido, o que não é maldoso, esse daí, um dia na vida, assim, porque o malandrão, ele vai fazer coisa errada, ele vai pichar a carteira, ele vai quebrar coisa, e nunca ninguém vai ver, é impressionante, ele dá uma sorte, eu não sei se ele ameaça, eu sei que assim, nunca tem uma testemunha, a professora nunca consegue pegar, eu como professora, eu também não consigo pegar, o cara faz ali muito disfarçadamente. Agora o bonzinho, o dia que ele quer ser aceito, ele quer entrar no grupo, ele tá cansado lá de ser sozinho, ser né, esforçado, e o dia que ele resolve fazer uma malandragem ali, ele é pego. Parece que, então assim, todo mundo, isso, bom, Camões falava isso, né? Como é que sempre vi nessa vida os bons passarem grandes tormentos e os maus nadarem em mar de contentamentos. Daí ele fala que o dia que ele foi mal, ele foi castigado. De modo que o mundo só para ele estava consertado. E aquele puta mundo injusto, né? Porque o Camões falava isso em 1500. O poema é legal. Chama o desconcerto com C, tá? O desconcerto do mundo. E assim, eu gosto de trabalhar com o adolescente porque eu acho que o adolescente, ele se sente isso. O adolescente é exagerado, ele quer ser aceito ali no grupo e ele tem essa sensação. Então, assim, a professora me persegue. Não, minha mãe só briga comigo, meu irmão faz o que... Não, é só comigo que é isso, né? E então, acho que isso causa uma identificação com o Bossa, né? Eu mesma, depois de um tempo, eu conheço alguém assim, sou eu mesma. Então, eu sou o Bossa, eu sou o Luiz Bossa. E aí eu tento, né, maneirar um pouco aí no sotaque, né? Mas aquele episódio lá da loja do minigame, que ele vai tentar furtar e ele é pego,
Assim, aquilo, eu falo, olha, todo aluno mais bonzinho, mais inocente, o dia que vai fazer uma merda, Aquilo, uma cagada, ele vai se aquilo ferrar. é baseado em fatos reais. Quem que foi? Eu fui pego, quando eu tinha 13 anos, eu fui pego roubando na loja americana com um amigo. E roubando batata Ruffles. Grandes revelações, meu! Grandes revelações aqui nessa live, E meu. meu amigo fugiu e eu fiquei sozinho. O cara da loja de Americanas mandou abrir a mochila. Eu ainda fiquei tentando esconder a batata Ruffles debaixo do caderno. E falou assim, não, eu vi pelas câmeras. E Pô, aí o cara me levou para dentro de uma sala lá e ficou me ameaçando se eu não desse o telefone da minha família para eles virem me buscar. Aí no primeiro momento eu passei o telefone errado. Aí o cara ligou, aí viu que não era da minha família e falou, cara, passa o telefone certo. Eu falei assim, ó, eu não vou passar o telefone da minha família, eu quero ir embora. Aí ele foi e falou assim, ó, você nunca mais volte aqui. Eu fiquei um bom tempo sem ir lá, mas voltei, mas nunca mais roubei na loja americana. Aprendi. E aquilo passou, foi como um momento assim, que foi engraçado, né? Mas foi meio, não foi muito legal, porque é coisa de adolescente, né? E tudo mais. Roubar na loja americana não é certo. Mas é uma coisa típica de adolescente, né? E aquilo tinha muito a cara do Bolsa. Quando a gente estava escrevendo e a gente teve essa ideia, eu falei, puta, tem essa história aqui e tudo mais. Aí foi um encaixe. Porque tem isso, né? O Bolsa tem um pouco de todos nós ali, assim, né? Do grupo Hermes e Renato. Que durante a adolescência, assim, né? A gente tinha essa coisa, assim, de ser meio separado do grupo dos populares, vamos dizer assim, né? Então, isso acaba sendo uma matéria-prima para tanto fazer o bullying quanto ser o bulinador. A gente consegue ver os dois lados ali muito bem quando está é, escrevendo. isso é. Isso é, o pessoal falou que o Bolsa é de todas as tribos, né? Pois é, por isso que eu acho que é o mais lembrado, né? Aí o pessoal falou, o Não, Bolsa é cabreiro, meu. e tem isso também, dessa coisa do, por exemplo, dele estar querendo sempre ser aceito, então ele pode estar dentro de qualquer situação. É engraçado imaginar o Bolsa. Tipo, ele cantando trap. Ele como, sei lá, ele como motorista de caminhão. É engraçado qualquer coisa. É É, verdade, né? A pessoa que precisa, tem a necessidade de ser aceita, ela é um tanto ridícula, né? é, É, assim, é muita coisa de jovem, né? Aliás, vocês, até contando como eu vim a me tornar fã de Hermes e Renato, né? Quando surgiu o programa, eu estava começando a faculdade de letras na USP. E eu, quando criança e adolescente, também fazia esse tipo de filmagem caseira com as minhas primas. No caso, eram só meninas, vocês só meninos. E aí, quando vocês ficaram famosos, uma das minhas primas que participava desses vídeos falou assim: ah lá, podia ser a gente. E aí eu comecei a ver e falei: puta merda, podia ser a gente. E aí, por um tempo, sabe quando bate aquele recalque? Você fala, cara, pior que é, né? Mas depois de um tempo eu pensei, mas pera lá, né? Quem teve a coragem de se expor? Porque a gente gravava só pra nós. Então ninguém podia ver. Tinha um pouco de vergonha. Então era contrato vitalício, por exemplo. eu, Começou a namorar, nunca essa fita, aliás, eu nem sei com quem tá, eu preciso matar quem tiver com a fita, nunca vai poder mostrar pra nenhum namorado. Porque era nosso, era um humor pra gente. Então, depois ele falou, não, mas peraí, os caras, né, eles tocaram pra é, frente, eles eu não acho que tiveram esse ego. eu acho que o principal característica do Hermes e Renato talvez tenha sido essa coragem. A criação, os esquetes, tudo nesse início era muito legal.
Mas era tudo muito legal, mas eu acho que o principal o que chamou a atenção de todos naquele momento foi exatamente a coragem. Porque se não existia nenhum humorista ou grupo de humor que tinha essa cara de um grupo de amigos. E principalmente com aquela idade e com aquela estrutura. Com coragem para tentar fazer que os outros acreditassem que a lavanderia da casa de um amigo era um boteco, sabe? Então, É a lavanderia, o boteco que aparece? Não, aquela quando tá o Hermes e o Renato sentado e fala: Nossa, Renato, a bunda. O Hermes, mas a bunda dessa mulher tá gostosinha, hein? É um negócio assim o texto. Ali era a lavanderia da casa da tia Gina. Poxa, o clássico do jogo de cartas lá de esconder a carta na boca. Debaixo da escada da casa da tia Gina. Eu chamo o MGM da tia Gina, né? O Metrogina Maia. Metrogina Maia. Sensacional. Um beijo para a tia Gina, para dona Gina, que também foi homenageada por tantas vezes, né? Sempre apareceu o nome dela ali como quilingue, a cultura quilingue, né? Vai lá pesar no restaurante por quilo. Aquilo baseado em fatos reais também. Mas na dona Gina também não, né? Não. Melhor não. Deixa pra lá, meu. Eu deixo fazer uma pergunta, então, para vocês. Vocês estão sempre gravaram desde meninos, desde moleques vocês estão fazendo, né? Vocês fizeram algum tipo de cursinho de teatro, alguma profissionalização, alguma coisa? Nada? Porque, assim, a primeira vez que eu gravei com vocês, fazia um ano que eu tinha tirado meu DRT de atriz. E foi um trampo lá para tirar o DRT de atriz e tal. Você tem que fazer 5 peças, você tem que publicar isso em grande jornal e tal. Enfim, primeira vez que eu gravei com vocês, a primeira coisa que me passou pela cabeça... Eu já tô indo pro meu 11º longa-metragem e eu não tenho DRT, você acredita? Então, para casos especiais como vocês, vocês não precisam de DRT. Aliás, na verdade, só a dublagem que exige, viu? A dublagem profissional eles exigem, né? Assim, eu cheguei o primeiro curso de dublagem que eu fiz foi na Lip Sync, onde vocês fizeram pela Class. Eu fiz lá antes e o porteiro, o Pereira, falou muito bem de vocês. Ele falou assim, porque acho que era perto da MTV, né? Era ali na Traipu. Isso. E ele falou assim, olha, que eu fui fazer estágio lá, e ele falou assim, não, eles vieram aqui gravar o Telaclass, eles usam esse estúdio aqui. E eu falei, como que eles são? Porque eu era fã, mas eu tinha aquela curiosidade. E todo mundo sempre fala a mesma coisa sobre vocês, assim. Eles são de uma educação impressionante. Todo mundo que conheceu e falou isso, então assim, todo mundo sempre elogia, né? Vocês são pessoas que têm uma postura que todo mundo acha de gentileza, de educação, né? O que eu acho que é até um contraste, né? O pessoal que via Hermes e Renato devia pensar que talvez vocês fossem inconvenientes, grosseiros, e não. Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu gravei com vocês foi o seguinte, eu vou rasgar o meu DRT, eu não posso rasgar porque está na carteira de trabalho, né? A vontade de tacar fogo. Porque eu pensei, tudo que eu aprendi, assim, esses caras, porque eu achava mesmo que vocês não tinham feito. E é impressionante como vocês faziam com uma naturalidade, com uma perfeição de primeira. Então, então eu fiquei vendo aquilo, eu não consegui... O bom é que assim, de cara eu não conseguia dar risada, porque eu fiquei tão impressionada com aquilo. A primeira cena que eu fiz com vocês foi a do São Leozinho da Carinchada. A gente estava fazendo uma procissão para canonizar um bêbado lá, que no caso era o Marco. E aí tinha que ir até um bar, e aí no fim o Papa não canonizava ele e saía porrada. E aí a gente ia subindo, ia cantando ali. E você que foi puxando o canto. E aí você não parecia real aquilo, mas eu falei, gente, eu tô vivendo isso mesmo, porque não é possível, eu não vi esses caras ensaiando, eles estão fazendo isso assim de primeira, não é possível uma coisa dessa. Eu fiquei muito impressionada. E eu não conseguia rir, porque eu estava diante de uma coisa muito profissional,
Então, eu fiquei muito impressionada. Então, até me ajudou a não dar risada. E também que eu fiquei tensa. Falei, eu vou ter uma crise de riso, eu vou estragar tudo, né? Então, aquela responsabilidade de não ser um figurante da escola Sylvester Stallone, né? Ah, Então, assim, pensei, não vou olhar, então não olha pra câmera de jeito nenhum. Então, eu olhei depois todas as cenas que eu participei com vocês, eu nunca olhei pra câmera, tá? Pelo você menos. sabe que esse negócio de olhar para a câmera, você sabe que esse negócio de olhar para a câmera, primeiro eu fico, como eu diria, de Mocó, lisonjeado por você ter essa percepção da gente, porque eu acho, de fato, que a gente, naquele momento, então, que você está falando aí, São Leozinho da Carinchada, é de 2013. Aquele momento ali, então, eu acho que a gente já estava bem profissional mesmo. Já era um momento que a gente já estava meio... Ó, aqui tem alguém querendo aparecer aqui na live. Olha lá, Alguém falou assim, moça, oi. finalmente estou conhecendo. Aí, ó. Dá tchau. Quantos anos? Quantos anos ela tem? 1 ano e 7 meses. Dá tchau. 1 ano e 7 meses. Dá tchau. Qual é o nome dela? Pra Mia. gente dar um oi pra ela? Mia. 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 Eita, Mia, um beijo pra você, Mia. tá querendo descer agora. Quem pediu pra eu desligar o flash? Eu não tô com o flash ligado não, gente. A minha lâmpada é branca. Fica Os comentários para mim aqui travaram. Não sei porquê, mas tudo bem também, porque eu também não perco o foco e fico conversando com você e consigo responder melhor. Bom, enfim, aí eu estava te contando sobre... Que vocês já estavam bem profissionalizados. E aquela temporada foi uma temporada em que a gente... Foi a gente quem produziu. Foi a primeira temporada como empresa, de fato. Porque a gente era uma empresa só para receber salário. Porque a parte de produção, a preocupação com a produção e lidar com essa verba sempre foi de algum produtor. A gente só executava. Executava e acompanhava a parte artística do processo, né? Mas acho que ali em 2013 a gente já tinha um amadurecimento de carreira já, assim, muito maior, assim. A gente já tinha passado, inclusive, pela TV aberta. Então, agora, de fato, uma coisa que sempre... A gente nunca precisou muito de ensaio para fazer as cenas. E eu te digo, hoje com a experiência maior de trabalhar em outras produções também, porque se ensaia bastante. Por exemplo, no cinema, antes de eu rodar, eu às vezes ensaio a cena a exaustão. Fora que eu já ensaiei ela nos ensaios. Então, no Hermes e Renato, tinha uma certa naturalidade e às vezes ia sem ensaio nenhum, zero, e ficava bom porque o roteiro, ao momento em que a gente estava escrevendo, já rolava uma parte desse ensaio. Porque a gente tem uma prática, tem até hoje, uma prática de quando está escrevendo diálogo, imaginando cena, a gente meio que incorpora esses personagens de cena, sabe? Então a pessoa está lá fazendo o texto, sei lá, do repórter, ele já está meio em pé, já está meio dando esse texto para quem está batendo o texto pegar aquilo com a maior naturalidade possível. Então tem muitos textos nossos que foram escritos e muito bem pensados, como uma carpintaria de texto, e a pessoa chega e fala assim, isso tudo é improviso. A gente se sente até desmerecido, que eu falo assim, não foi improviso, foi escrito, foi pensado, e às vezes até rolou treta para escrever essa frase. E de fato, por conta dessa naturalidade, essa naturalidade vem do excesso de esmero com o texto, principalmente de diálogo. Agora, aquela do São Leozinho da Carinchada, eu lembro, eu ficava cantando, né? Puxando o grito, e aí a câmera vinha acompanhando e o Fausto entrava em primeiro plano de repórter, era isso? Isso mesmo, foi um jornal. É isso mesmo. Então, essa é uma dinâmica muito interessante, que às vezes a gente, dentro da própria cena, a gente se dirige. Então acaba se dividindo. O Fausto, como repórter, ele faz a condução jornalística da cena, mas eu, por exemplo, eu estava ali comigo sabendo que eu precisava pôr pilha naqueles figurantes que ali estavam, para que eles não aparecessem tipo com cara de 2 de paus em cena. Então, vamos cantar.
Vamos cantar, vamos todo mundo. O que se faz numa romaria? Vamos todo mundo cantar. Então, aquela coisa de tu tá em cena, mas tu tá meio que dirigindo cena também. Isso eu sempre tive comigo, assim, essa preocupação de como vai estar o todo. Uma outra coisa que realmente eu via, assim, eu postei uma foto sua segurando o texto ali. Eu acho que foi a primeira vez que apareceu o Adilson, né, o karateca paranaense, né? E foi um bossa espetacular, né? Do Adilson e o Urso. Eu não vi essa foto. Onde está essa foto? Eu vou te mandar essa foto. Então, assim, você está lá sentado estudando o texto. Eles conseguiram uma casa grande para fazer essa filmagem. Ia ser na minha casa. Tá? Porque eu me tornei figurante, porque eles iam fazer na minha casa. Lá no minha mãe ficou louca, né? Lá no Butantã, essa cena, não foi? Essa daí foi no Butantã, foi em Santo Amaro. Eu não sei, eles conseguiram um casarão que estava alugado e conseguiram filmar lá. A gente gravou na parte de trás da casa. Isso, exatamente. Então tinha um jardinzão lá no fundo e foi então, ali. Pera lá. Então assim, essa foi a primeira vez que você participou, porque o São Leozinho da Carinchada é depois. Isso daí foi em 2009. Então aí eles conseguiram essa casa, eles estavam precisando de uma casa normal para fazer algumas filmagens e eu ofereci a minha, inclusive onde estou agora. Ia ser feito aqui. Não é uma boa mas ideia. aí acho que a MTV... Não, acho que como eu moro muito na periferia, acho que não ia ficar viável. Porque é muito longe. Eles conseguiram uma casa em Santo Amaro, só para você ter uma ideia, eu moro no extremo sul da cidade, e foi longe da MTV até Santo Amaro, levou 1 hora de van. Eu fui com vocês, porque no fim a produção me deixou o dia inteiro lá. Você ofereceu a casa, fica o dia inteiro. Eu passei o dia inteiro com vocês. Então, não exatamente para figurar. Eu fiquei lá filmando com a minha câmera digital, que não era uma TechPix, mas então fiquei filmando, não tinha foto de celular, faz tempo isso, né? E aí alguém mandou uma mensagem para mim, bom, enfim. Então, eu lembro, assim, eu vi você estudando o texto e eu acho que vocês escolhem muito bem as palavras, tanto que escolhem, então não é uma coisa, não é no improviso. Eu acho impossível, isso eu falo como formada em letras, como atriz, não dá para escolher palavras tão boas, tão incríveis, tão marcantes no improviso. Não dá. Tanto que assim, naquela época era modinha, aqueles shows de improviso, noite de improviso, vamos sortear tema. Era legal, era engraçado, mas não tem nenhum desses shows, nenhum marcou. Agora, eu tô vendo aqui os comentários, o pessoal tá lembrando de vários termos que vocês usaram, e às vezes foi o que em uma cena só. Como é que chama isso, quando você cria palavra? Neologismo? É isso? Você que é professor? Neologismo. Neologismo. Isso é uma coisa constante, sabe aonde? No documento Trololó. A gente ficava, às vezes, pro texto do Mauro Gargamel, que era o apresentador do Repórter Boato, e depois, antes era, esqueci o nome, não sei o que, Vanderlei, o nome do apresentador do Documento Trololó. Documento Trololó e Repórter Boato é talvez o sketch que a gente mais se esmerava, assim, com esse tipo de coisa, e inclusive surgir esses neologismos, da gente criar adjetivos que não existiam, tipo... vou lembrar agora. Chocrível vem na verdade, é uma referência lá do Rio de Janeiro, que também não existe, mas foi uma coisa que a gente repetiu bastante, mas tinha outras, a gente usava, que agora eu não vou me lembrar de nenhuma, mas a gente criava, às vezes juntava um adjetivo no outro, entendeu? Para ficar mais exagerado ainda. Também era uma questão também de sonoridade das palavras, sim, né? Então sim. Vocês, por exemplo, ele gostava muito da palavra esdrúxulo, né? Eu também gosto da... Mas esdrúxulo era muito usado pelo próprio documento especial, que era a maior referência do documento Trololó, né? E era uma coisa que marcou a todos nós na nossa infância, assim, era aquele programa de documentários, né, que tinha na Rede Manchete, principalmente na Rede Manchete, foi onde marcou mais. Rede Manchete é a TV mais carioca da história, né?
Eu sinto muita saudade da TV Manchete, A TV Manchete era especialmente, incrível. Ela faz era uma falta, maravilhosa. ela faz uma falta tremenda. No tempo do finado Orkut tinha uma comunidade assim, né? Volta a TV Manchete. Eu sempre fui fã. Eu via a novela da Manchete, mesmo sendo menina. Os meus pais não estavam nem aí, né? E é legal porque eu não atinava para aquilo, né? Mesmo em Chica da Silva, eu tinha noção ali que era putaria que estava rolando, mas eu estava tão preocupada com o que ia acontecer com a Chica e com a Nossa, vilã, em Pantanal também. é. Ai meu Deus, mas a Juma vira onça? Eu sei que eu acho que é uma das poucas que estava preocupada com o roteiro mesmo, né? Mas a Manchete era excelente. Nossa, eu gostava, pegava bem na minha casa. E além disso, Cavaleiros do Zodíaco, nós devemos à TV Manchete, né? A gloriosa dublagem da Gota Mágica de Cavaleiros do Zodíaco, Rede Manchete, saudosa. E eu Não. lembro E do fora documento. isso, a anterior a isso era Changeman, Jaspion, Jiraiya, Giban, tinha acho que a Xuxa antes de ir pra. Não, acho não, a Xuxa. Eu lembro da Xuxa na Xuxa. Manchete. Eu lembro da O Clube Xuxa na da Manchete. Criança. Clube da Criança, eu lembro dela Eu lá. era. Passava a tarde a Xuxa e É. depois veio a Angélica, né? Sim, a Angélica era na Então, Manchete. A Angélica foi pro grande SBT Alcemar. depois. Grande Rede Manchete. Lançou muita gente, né? E o documento Hoje, especial, eu lembro. hoje onde era a TV Manchete ali no Rio é decadente, é triste de ver. Uma coisa que me preocupava era a questão do acervo da Manchete. O SBT comprou uma parte, né? Digitalizou uma parte, mas eles tinham muita coisa. Então, Desde cobertura de carnaval, que eram coisas incríveis. Imagina, deve ter coisa ali, porra, inclusive muita coisa imprópria para os dias de hoje. com certeza. Aliás, eu acho que aqueles bailinhos lá de carnaval de Hermes e Renato, que pra mim são clássicos, né? Total. Aquilo devia ser inspirado, aquilo, né, que Eu tinha tenho lá naqueles bailes. eu tenho os fotogramas daquelas transmissões, eu tenho inclusive na minha cabeça. E inclusive teve uma vez a MTV, a revista da MTV, a gente escrevia com certa frequência para a revista da MTV. E aí eles encomendaram pra gente uma vez uma cobertura do Carnaval Hermes e Renato. E aí a gente teve a ideia de pegar e fazer fotomontagem. E aí foi eu, Fausto e o Marco, eu lembro exatamente disso. A gente foi fazer pesquisa para fazer as fotomontagens. Não tinha essa acessibilidade fácil para a internet, para você buscar arquivo de foto tão fácil assim nos buscadores naquele momento. Isso eu estou falando 2002, 2003 no máximo. E aí o que a gente fez? A gente foi para uns sebos. Eu lembro ali na Turiaçu, a gente achou um que tinha assim, uma pilha de revista Manchete. A gente entrou no sebo, mas a gente teve crise de riso, assim, de ficar vendo as revistas Manchete e as figuras que à época já estavam em outro patamar, mas que na época que apareceu na revista Manchete estavam no início de carreira. Por exemplo, Alexandre Frota, Cláudia Raia e Alexandre Frota casados. E a gente foi pegando aqueles montes de revistas e comprando. Eu lembro que a gente comprou uma pilha de revista Manchete só de carnaval. Da década de 80, final da década de 70 até início dos anos 90. A gente comprou um monte de revista, mas tipo R$10. E a gente fez os recortes e dava pro pessoal da revista da MTV. E aí depois a gente ia e fazia as fotos. Meu, mó trampo. Que hoje em dia resolveria com o celular, né? Aquilo é incrível. Também tem a questão profética de Hermes e Renato, né? Na comunidade do Orkut, tinha algumas sessões, aliás, é uma pena que se perdeu essa comunidade, aquilo dava para fazer uma pesquisa boa. E tinha a questão das profecias de Hermes e Renato, né? Então, tem um perfil no Twitter, eu sei que vocês não têm Twitter e acho que estão certos de não se meter em ambiente tóxico, né? Mas lá tem Eu nem sei se eu estou certo ou errado, eu sei que eu não gosto e eu não uso. Mas então lá tem um perfil chamado... Tem um perfil no Twitter chamado Hermes e Renato Fora de Contexto. Todo dia eles postam um vídeo qualquer de Hermes e Renato, um trechinho. Quero ver. E
por mais que seja fora de contexto, você consegue relacionar a tudo que acontece hoje. É impressionante. Aquele lá o bailinho de carnaval que o Adriano é mulher, mas na verdade não é mulher, meu nome é Valdemar, porra. Pega a roupa que ele tá usando, ele tá com um topzinho e uma saia de tule e um negócio de anteninha. A roupa que as meninas usam em bailinho hoje, né, nos bloquinhos, é a mesma roupa. Você pega o metrô em dia de bloquinho, estão com a mesma roupa. Aquilo que acho que é de 99, 2000. Aquilo é uma das profecias. Mas outras, assim, tem uma do Gil Brother falando do Rio de Janeiro. Vai acontecer uma explosão no Rio de Janeiro. Isso foi o que? Acho que 4 anos antes de começar a explodir bueiro, cair prédio. Começa a ver aquilo, é até assustador. É um tanto quanto assustador. Ontem, acho que você postou aquele ou tá no perfil do fã-clube, aquele lá do Chega o Assaltante, e o senhor tem a hora marcada, senhor? Não, mas é um assalto, porra, não, mas espera aí, fica ali, eu vou fazer o seu cadastro. E aí tá, hoje em dia o mundo é cada vez mais organizado. E aí, tem aí um youtuber que é esse policial, que ele diz que ele é perseguido pelo Comando Vermelho. E aí ele disse, outro dia no Twitter, que assim, não, o Comando Vermelho entrou em contato com a equipe dele para marcar a hora. Aí você fala, o crime é tão organizado que marca a hora com a equipe do cara que eles vão executar. Você fala, o crime organizado é organizado mesmo. E isso aí parece que foi, eu não sei de quando que deve ser o que, 2007, 2008... Então o pessoal está perguntando se você está comendo bolovo. Não, é abacaxi. Abacaxi? Ah, então tá. Falaram que é o lanchinho da Vó Lourdes. Perguntaram se a Vó Lourdes já fez o seu Toddy. Não, achocolatado. Achocolatado. O Toddy só se a hora que o Toddy bancar o bolso. Aí, beleza. Tá certo, tem que fazer isso mesmo. Não é para ficar fazendo propaganda sem ganhar. Não é para fazer merchan. Eu usei a palavra porque paulistano, em especial, usa muito a marca, né? E não a coisa. Até tem um nome para isso, né? Até mesmo em neologismo. Então, quando a gente fala Gillette, na verdade era lâmina. O Bombril mesmo é palha de aço. E por aí vai, né? Então... também aqui em São Paulo é muito normal. Ninguém fala achocolatado, né? Ou fala Nescau ou Toddy, né? Então, ou ninguém fala o que? Iogurte, né? É o Danone. Passa aqui o carro do Danone, né? Isso é típico do brasileiro. Tem uma outra coisa que também, isso eu tenho essa curiosidade, vocês mexiam bastante também, especialmente no documento Trololó. As palavras pretensamente do Tupi, né? Então o rio Araxinhoca, o rio Nhenhenhen. Ah, isso foi no Charlinho. No Charlinho e na Virilhada também, aqueles ritmos transudos. Que a gente gostava muito de... é um caráter do humor do Hermes e Renato, essa coisa meio iconoclasta, né? E às vezes existe uma exacerbação do folclore brasileiro, como sendo... O brasileiro tem essa coisa, né? Que a nossa cultura é melhor do que a dos outros lugares, o futebol nosso nunca vai perder, o fanista, né? Sim. E tem coisa do folclore brasileiro que não é legal, né? Eu não acho. E aí, da cultura brasileira, por mais que seja... bacana, né? Mas tem coisa que eu não acho tão legal. E aí, ritmos, de repente, e a gente fazia essa sacanagem, porque existe essa coisa assim de endeusar esse folclore, né? E a gente fez esse Ritmos Transudos, que eu acho sensacional esse sketch. E sacaneando um pouco isso, esse endeusamento do folclore brasileiro. E o seu feijó da guitarrada. Feijó da guitarrada. Seu feijó da guitarrada. Seu feijó é um avô do Adriano, que teve não sei quantos filhos. Teve
20 e poucos filhos. E a gente usou o nome dele, um avô, bisavô do Adriano, seu Feijó. Seu Feijó. Ah, então tá. Então, porque tem que ter alguma inspiração na realidade, porque não é possível uma imaginação tão engraçada e verossímil, né? Porque a realidade em si ela é muito louca. Então, eu gosto de ficar sabendo disso. Então, seu Feijó dá a guitarrada, 18 filhos, teve o primeiro filho com 1 ano e meio de idade, já era avô com 3 anos de idade. Era por causa do seu Feijó, bisavô do Adriano. Felipe, todos vocês são flamenguistas? Todos. Então, e a isso, gente então... compartilha, tirando o Bruno, que e o Marco, acho que também a gente compartilhava esse gostar do Flamengo e de futebol desde muito tempo, assim. A gente ia no Maracanã junto, desde muito novo, com, sei lá, eu tinha 13, 14 anos. O Franco devia ter menos até. Então, Franco tinha menos, inclusive. E a gente ia no Maracanã juntos, assistia jogos juntos. Eu tenho várias lembranças de assistindo jogos de Copa do Mundo, do Flamengo, de conquistas e derrotas com eles. Então a gente gostava bastante, inclusive depois, quando a gente se mudou aqui para São Paulo e foi cada um ter a sua vida, vamos dizer assim, porque ainda teve um período que a gente morou junto, né? Mas aí teve um momento que começou cada um ir para o seu lado. E a gente continuava mantendo esse hábito de assistir o jogo do Flamengo junto. Mas isso bom, se bem que assim, vocês pareciam estar sempre juntos, né? Pareciam gostar da convivência. Então tinha essa coisa de casamento mesmo, né? De um ser apoio do outro. Então era essa impressão que me passava. A gente precisava, inclusive, porque de certa maneira o que a gente ganhava não dava para viver completamente sozinho. Não, no início. Então a gente tinha que morar junto mesmo. A gente não pagava bem. Aquela casa que aparecia lá no começo era onde vocês moravam, né? Aquela casa que aparecia muito lá nas filmagens do começo. Até 2003, 2004... Não, na verdade até 2006, por exemplo, as casas que mais apareciam geralmente eram as nossas casas. É que bem no início mesmo, até 2001... Isso, travou a conexão dele e... Poxa, travou a dele e eu sigo aqui. Tô perguntando se ele gosta mais de batata ou de estudar. Voltou. Voltou, ó. Eu voltei falando então, da casa que vocês gravaram. Lá era ali na Paço da Pátria, esquina com a Campo Grande, lá no Alto da Lapa. Ali a gente morava e gravava. Aí depois mudou para casa da Rua Petrópolis, lá no Sumaré. Que coincidência, né? Puta que pariu. Coincidência. Entre nós, né? E a gente morava na Rua da Casa Petrópolis também e gravava. E aí quando virou 2002, a gente começou a fazer um programa de meia hora. E aí o Zico Góes e a Cris Lobo comunicaram a gente que a gente precisava abandonar a casa porque seria somente para gravar. Mesmo que em contrato a gente tinha essa resguardo, né, de lugar para hospedagem, né, e alimentação no período de gravação. Isso aí foi pedido para a gente saiu e aí a gente aí sim alugou a primeira casa em São Paulo que morava todo mundo também junto. E isso se estendeu até 2004, morando galera junto. Aí só o Bruno, que desde 2001 veio para São Paulo já casado com a esposa e já veio para morar. Mas a gente ainda ficava nessa aí de morando junto.
Aquele carro verde, aquele Corsa lá que aparecia era do Bruno, né? Aquele Corsinha que aparecia lá no Sogra System. Porque eu lembro das conversas que Se falavam que não é só o onde dele, você... é o do Lecoq. Se não é o dele, é do Lecoq, o produtor. Então, eles moravam juntos, a Raíssa perguntou, sim. E tem gente aqui falando que você está muito sexy de fone de ouvido, que você está muito sexy de cinza. Eu não sei quem é esse povo, né? Mas assim, travou para você, tá aparecendo aqui os comentários. Ah, é? E, Pra mim não tá aparecendo. Travou no último comentário aqui, era tipo, tá tendo um delay, mas isso foi há 300 anos atrás. Parou aqui, travou o comentário. Até gostaria de ver os comentários, mas não sei por que travou. eles estão falando aqui, agora apareceu, ó, o Lacerda e sua turma, também, aí o Luiz Bossa falou que você fica sexy com bigode, e que o Bruno copiou o seu bigode, porque acho que ontem foi o tal do Bigodei, o dia do bigode, falaram que o Bruno Suter tá te copiando. Enfim, são alguns comentários que estão aparecendo. Meu bigode é raiz, eu uso bigode desde 2001. É verdade, né? É mesmo. Com indas e vindas, mas desde 2001. Eu por casei isso de depois bigode. Eu casei de bigode. Em homenagem a meus amigos, todos foram de bigode no meu casamento. Nossa! Teve uma época realmente que o Fausto começou a usar bigode. Também. E acho que... Poxa vida, e assim, hoje em dia é mais raro isso, mas acho que é por isso que o Bossa também começou a usar bigode depois, né? O personagem teve que se adaptar. O Bossa usou porque eu não queria tirar. Foi mais isso. Eu não quis tirar pro personagem. Quando o neguinho fica muito me enchendo uma coisa que eu tenho que fazer, faz isso, os fãs, o pessoal que tá assistindo e tal, não sei o que. Eu falo, não vou fazer. Quero fazer desse jeito. Do contra, né? Mas assim, agora eu esqueci que eu ia perguntar alguma coisa justamente sobre composição de... lembrei. Vocês realmente, eu gosto da composição de personagens de vocês. Quando eu falei que vocês interpretam muito bem, não é só a questão do texto. Eu nunca achei que o texto fosse improvisado. Eu só ficava impressionada como vocês faziam de maneira natural. Não, mas as pessoas acham porque é natural. Mas tem uma outra coisa, aí sim como atriz, que vocês são ótimos, todos vocês, mas acho que especialmente você, quando eu tava gravando com vocês, eu tava com um namorado e ele veio conhecer Hermes, ele era do Rio e veio conhecer Hermes e Renato aqui em São Paulo por minha causa, porque não pegava MTV lá onde ele morava, não sei. Aberto. Não era aberto, né? Exatamente, então ele veio conhecer aqui. E quando ele começou a ver, ele achou a coisa mais genial. E ele falava que realmente a questão do olhar que vocês faziam era uma coisa digna de Oscar, né? É claro, assim, vamos contar um pouquinho de exagero, né, da descoberta tardia do programa, mas eu concordo com isso, a questão do olhar. Quando você interpreta a criança, você pode estar de barba por fazer, vai fazer uma criança e é um olhar infantil. E isso é algo que eu queria ressaltar aqui, que vocês não só roteirizam muito bem, vocês criam um excelente script, mas vocês interpretam muito bem. Você quer ver uma coisa? Isso também tem a ver com o roteiro. Quando está escrevendo, tem uma certa incorporação. Eu costumo dizer isso. Porque eu acho que o roteirista, o bom roteirista, é também um pouco um ator. Porque quando ele está criando, ele tem que imaginar o que fala o personagem de verdade. E eu, quando estou roteirizando, eu dou uma meio incorporada. Tipo assim, se eu sou um personagem velho, eu vou, inclusive, se eu estou batendo, eu vou bater escrevendo, fazendo assim, inclusive. Ai, meu filho, eu queria dizer um negócio para você aqui. Eu mudo a voz, eu mudo a parte física. Ou então, se eu estiver digitando para alguém que está batendo, eu vou fazer o personagem. Oh, meu filho, eu quero fazer um negócio para você aqui, ó. Eu já incorporo. E aí, muito louco isso, anos depois, eu fui aqui, ó, tá aqui em cima da mesa, porque hoje, olha que doideira, não é coincidência. Quer dizer, não é armação, é coincidência. Olha o que tá aqui, ó. Stanislavski, não. Deixa eu ver. Clássico de ator. Preparação do ator. Eu tava mexendo aí durante a semana passada, ele tá aqui até hoje, aqui em cima da mesa. Eu tava lendo umas coisas só para reafirmar
porque eu fui descobrir o Stanislavski quando eu comecei a fazer teatro. E aí o Mário Matias, que é o diretor da peça, falou assim, cara, tu tem muito de Stanislavski no teu jeito de atuar. Porque existem 2 tipos e tal, não sei o quê, e esse teu estilo é muito Stanislavskiano. Eu falei assim, o que eu vou ler Stanislavski. E aí eu lendo Stanislavski, nesse livro aqui, no Preparação do Ator, ou não, é no outro, é no... do personagem. Tem deixa eu ver se eu acho ele aqui. Agora fiquei com... Aí, gente, ó. Conversa de ator, né? Mas já que ele foi buscar o livro, vou aproveitar para ficar elogiando, para não ficar com graça, né? Eu sabia que tinha algum tipo de técnica de teatro, mas nele é natural isso, né? Ó. Isso. E aí, qual que é o título desse? Eu lendo ele depois, eu percebi isso, várias coisas que eu fui ler sobre tudo que eu busquei de literatura na área, seja roteiro ou como ator, tudo que eu fui buscar de literatura, eu descobri que eu já fazia isso naturalmente. E não estou falando isso que, eu sou fodão nem nada não, mas não, era a minha intuição de ter assistido tanto cinema, ser esse videomaníaco que eu sempre fui, eu acabei absorvendo algumas coisas de alguns atores ou de alguns escritores pela intuição. E aí, quando eu li Stanislavski, eu percebi que, de fato, na questão da atuação, eu fazia uma coisa que ele cita como um detalhe importante para você entrar no personagem, que é, inclusive, fazer essas alterações físicas. Você vê o caso do Bossa, tem o nariz, o queixo, prognata. Isso tudo o Stanislavski ensina nesse livro, na construção do personagem. Ele fala exatamente disso, porque ele vai demonstrar, acho que é um velho, inclusive, e ele entra como fingindo uma corcunda e tudo mais, e ele vai perceber nos outros alunos dele fazendo isso também. E ele diz que isso é um detalhe importante para você desenvolver bem o personagem, é você pensar toda a parte, inclusive a parte física. E eu sempre fiz isso. Sempre fiz. Aí eu descobri que eu fazia era certo. É uma teoria já antiga. Aqui o Renato pediu para eu ler os elogios do povo para você. O pessoal está te elogiando muito, falando que você... Falou que eu estou mostrando, vou jogar confete. Falaram que você é gênio, sim. Que você... falaram, você é cabeça pra caramba. E aí falaram, estão falando que você é um gênio, sim. Eu acho que a questão assim, do gênio, o gênio artístico, eu acho que é bem por aí. Então, eu não estava tão errada em 2009, quando eu vi vocês e eu pensei, isso é natural deles. Vou jogar meu DRT no lixo, porque afinal de contas eu estudei teatro, li o Stanislavski, e vocês fizeram na prática, por intuição. É claro, né, que existem, nem todo grande jogador de futebol leu teoria sobre futebol, ele tinha o talento, ele fez o que ele achava que ele tinha que fazer, né? Mas não muda o fato, né, tendo sido por intuição ou por treinamento, né, que é o seu caso de vocês, eu acho que vocês fizeram as duas coisas, intuíam, sim. Claro que dá pra ver... Mas faziam, mas o lance da gente poder fazer, errar, poder fazer de novo e ir para a edição e aprender na edição e ver que na edição eu crio piada também e aí perceber, puta, o roteiro eu tô errando nisso aqui na hora de escrever pro papel, eu acho que eu tô formatando errado, porque tá dando a intenção de que isso aqui era antes do que realmente é. Então aí vai aprendendo. A gente teve essa oportunidade, a MTV, isso eu agradeço ao grupo, aos Tivita e aos diretores da MTV que deram essa oportunidade da gente errar bastante para aprender a fazer. É verdade, vocês tiveram essa... E vocês aprenderam com TV, né? Porque teatro a gente não pode errar, né? O teatro tem um peso maior. E agora eu entendo, agora você falando,
11 anos, eu entendi. Por que que eu fiquei tão tensa quando eu gravei com vocês? Porque eu vim do teatro, eu nunca tinha feito TV, uma coisa que eu não pretendo fazer, só apareci com vocês. Mas por que que eu fiquei tensa? Porque teatro você não pode errar. E vocês já faziam com essa leveza. Você não deve né? errar. Você não deve errar, mas você pode. É. Não vai ser presa. Aí, Você não vai ser presa. mas aí é aquilo, né? Quem sabe faz ao vivo, né? Mas aí você... Então, assim, vocês apresentaram a peça em quantas cidades? Não ficou só aqui em São Paulo, né? Puta, Foi para... A gente fez para mais... as regiões do Brasil a gente foi em todas. Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. Foi em todas. Estados, vamos dizer que ficou faltando aqueles clássicos que dificilmente alguém vai, que é só quem tem muita exposição. Acre! Rondônia, então... Roraima, porque até é muito difícil, eu acho que produzir lá deve ser difícil. Mas a gente se apresentou em Manaus e foi uma grande emoção. Inclusive esse dia, porque de fato é um público altamente caloroso. Mamãe tá lá dentro, vai lá ver se ela tá lá dentro. Ela foi lá dentro pegar a Peppa ou a Minnie. Vem lá, olha lá. A mamãe lá. Ah lá, tá te chamando. Agora minha filha tá numa paixão pela Minnie. Felipe, o Instagram me avisa que eu tenho 20 segundos para encerrar o vídeo, senão vou perder esse vídeo. Pois é, me arranja a conta verificada no Instagram, por favor. Felipe, então, as palavras finais. Muito feliz de falar com você. Quero dizer que você está trabalhando conosco num projeto muito bacana, que é essa biografia de Hermes e Renato.